Podcast Amor pelo Futuro, o podcast da FACHESF. Olá, mais um episódio do podcast Amor pelo Futuro no ar e o papo de hoje promete. Você realmente conhece sobre o FACHESF Saúde? Está aqui comigo o Dr. Silvio Sherpak, superintendente de saúde, e a gente vai tirar todas as dúvidas hoje, Sem né, Dr. dúvidas, Silvio? sem Bater dúvidas. esse papo sobre o FACHESF Saúde, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite de poder esclarecer, poder informar os nossos beneficiários sobre todos os planos do FACHESF Saúde. Doutor Silvio, desde 1991 a FACHESF tem um plano de autogestão que cobre aí mais de 21 mil vidas, né? Para início de conversa, explica para a gente melhor o que significa um plano de autogestão. Bom, para entendermos o que é um plano de autogestão, nós temos que primeiro entender quais são as modalidades de planos que nós temos no mercado. Além do plano governamental, que é gerido pelo SUS, nós temos 5 planos que são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nós temos a autogestão, onde nós estamos inseridos, nós temos as seguradoras, as cooperativas, as medicinas de grupo e as sociedades beneficentes. Todos esses 5 planos são regulados pela Agência Nacional de Saúde. No caso da autogestão, é um plano de saúde privado que normalmente é ligado a uma empresa pública ou privada que trata daquela massa definida. E a maior característica do plano de autogestão é que ele não tem fim lucrativo. É um plano sem fins lucrativos. Ele é criado para cuidar daquela massa, daquela empresa. Então, impacta aí diretamente no custo também, né? Sim. Normalmente, as empresas de autogestão têm um menor custo. Por quê? Porque, além de não ter os gastos com lucro, com comercialização, nós praticamente somos um condomínio. Então, nós praticamente utilizamos o resultado para o patrimônio do plano. Então, é mais para a sobrevida do plano, a perenidade dele. O FACHESF Saúde hoje tem 31 anos. Sim. Durante esse período, a FACHESF e também o plano evoluiu bastante. O que é que a gente pode citar aí de principal dessa evolução? Certo. De principal, nós temos a regulamentação dos planos de saúde, que aconteceu em 1998 e foi implementada em 1999. A lei dos planos de saúde fez com que as coberturas fossem definidas. Isso aí foi um ganho para o beneficiário. Tá? Em termos disso, os processos foram melhorando, as coberturas, e a FACHESF, ela, além disso, tem uma inovação muito grande. Ela trabalha com inovação. Então, nesse período de crescimento, nós incluímos as carteiras digitais, os autorizadores digitais eletrônicos, ou seja, hoje em dia a autorização é feita de modo eletrônico, no hospital entra em contato eletronicamente conosco. Nós temos a inteligência artificial, que é utilizada para a auditoria médica e também para as liberações de procedimentos, o acompanhamento de procedimentos no nosso site. Então, hoje, o beneficiário ele pode acessar o nosso site e saber a condição que se encontra a solicitação de cirurgia ou de procedimento que ele deu entrada. Né? Então, tudo isso aí são inovações que a FACHESF vem tendo. Além disso, a pandemia nos ajudou em termos de inovação. Por quê? Todo mundo sabe que nas épocas de crise, as coisas tendem a se desenvolver. Então, com a pandemia, nós pudemos passar a fazer as perícias odontológicas de forma digital. Os pacientes passaram a receber a medicação de alto custo ou os antineoplásicos orais em sua residência, sem precisar se deslocar para a FACHESF. Além disso, a FACHESF, desde o início da pandemia, mesmo sem a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, começou a cobrir os exames para detecção do COVID, além disso, também fazendo coleta domiciliar nos pacientes de alto risco ou pacientes de saúde frágil. Perfeito. A gente falando aí de pandemia, né, doutor Silvio? Estamos em 2022, ainda no cenário de pandemia, e a FACHESF passou por isso, o FACHESF Saúde também veio passando por esse cenário. Teve algum impacto? Qual foi o principal desafio desse período? Bom, o principal desafio desse período, o primeiro desafio foi que foi todo mundo para home office. E tivemos que trabalhar em home office e, para nossa surpresa e nossa alegria, a empresa não deixou de entregar nada em nenhum momento. A empresa funcionou como se todos estivessem presentes na fundação. E muitas ações foram tomadas para superar a pandemia. Como eu já falei, a liberação dos exames de COVID antes da liberação da ANS, o fornecimento de medicamentos em domicílio, tudo isso para proteger o nosso beneficiário.
Esse fato da pandemia impactou nas contas, no equilíbrio do plano? Sim, inicialmente, como houve uma retração dos pacientes, houve uma diminuição dos procedimentos. Só que a doença ela não fica boa sozinha. Então, muitos pacientes deixaram de tratar e, com a evolução, os casos se agravaram. Então, inicialmente, houve uma redução de contas, mas no segundo ano da pandemia, os casos começaram a aparecer, tanto que no início da pandemia nós tivemos poucos casos de Covid em nossos beneficiários. No segundo ano, em 2021, nós tivemos o maior número de casos e um maior número de complicações desses casos. Além disso, as cirurgias que estavam represadas de 2020 começaram a ser realizadas em 2021. E isso vem refletindo também agora em 2022. Tá? Porque muitas cirurgias que foram suspensas, elas começaram a ser realizadas e, infelizmente, com o paciente numa condição de vida e de saúde não tão boa quanto ele tinha antes. Uhum. E isso causou também essa mudança, né, no equilíbrio dos planos. Sim. Exatamente. A gente sabe que o FACHES Saúde, ele opera atendendo a uma série de regulamentações da ANS, né? Sim. Isso. Mas também temos os nossos processos de auditoria, né? Sim. Que nós temos um processo próprio de auditoria. Para que servem, doutor Silvio, esses controles? Bom, E para que é importante para os beneficiários saberem disso? Bom, a nossa auditoria, ela funciona para acompanhamento dos custos e para acompanhamento da qualidade dos prestadores. Uhum. Então, nós temos alguns pontos de auditoria, como auditoria de contas médicas, auditoria de materiais especiais, auditoria de nutrição enteral e nutrição parenteral, auditoria bucomaxilofacial, que é a odontológica, e nós temos também o nosso programa de oncologia, onde com ele nós conseguimos reduzir o custo comprando diretamente o medicamento antineoplásico oral que o paciente toma e entregando na sua residência ao invés de ele buscar na clínica que ele faz o tratamento. Então, tudo isso funciona numa forma de tentar tornar perene o FACHESP Saúde, não ter custos elevados, porque todo mundo sabe que a saúde ela não tem preço, mas tem custo. E o custo tem que ser controlado. Por quê? A FACHESP, por ser um plano de autogestão patrocinado por uma empresa, nós não temos a possibilidade de vender para o mercado. Então, nós não temos possibilidade de aumentar o nosso número de beneficiários. Então, como nós não podemos aumentar a nossa receita, nós temos que trabalhar com o nosso custo, tratar bem do nosso custo, ao mesmo tempo tratando bem do nosso beneficiário. Então, a nossa auditoria também trabalha com a qualidade. Nós, quando pedimos alguma informação ou algum complemento de informação, pensando também na qualidade e pensando na saúde do nosso beneficiário. Doutor Silvio, muito tem se falado sobre as evoluções da medicina, né? Técnicas inovadoras que vêm chegando. Nós estamos agora com a telemedicina, né? Essa é uma prática que veio para ficar no FACHES Saúde. Não só no FACHES Saúde, na medicina em geral. A telemedicina foi um ganho para a saúde, um ganho para as operadoras e um ganho para os beneficiários. Ela iniciou sem uma plataforma específica e, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, nós não podíamos liberar isso para os nossos beneficiários, pois o risco de perda de dados era muito grande. Em maio, nós conseguimos acertar com uma plataforma segura e, a partir daí, nós passamos a usar a telemedicina. Ela foi regulamentada pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina, e ela ajuda bastante. Por quê? Na pandemia, ou mesmo agora com a diminuição da pandemia, o beneficiário não precisa se deslocar a uma urgência para tratar um assunto mais simples. Muitas vezes ele pode, através do telefone, resolver algum problema que ele tenha, sem precisar se arriscar a uma contaminação indo para um hospital. Além disso, uma grande vantagem que nós vemos com a telemedicina é que, como a FACHESP ela tem beneficiários espalhados no Nordeste inteiro, principalmente muitos beneficiários em interior, em cidades pequenas, onde você não tem recursos para atendimento, ele pode se fazer uso da telemedicina. Então, ele está com algum sintoma, alguma coisa, ele pode acessar a telemedicina e daí pegar alguma orientação, se vai ser necessário ele procurar realmente um serviço médico, ou se ele pode resolver na sua casa isso. Então, o ganho da telemedicina foi muito importante por isso, porque com isso você pode se organizar e não ter o risco de ter alguma patologia mais grave indo a um hospital. E sem falar que é um procedimento muito simples, né? Qualquer pessoa pode acessar e eu vejo assim que tem muito mito também. Mas eu vou falar com o médico pelo telefone. Não.
De forma alguma, vocês estão lá conversando, né, numa consulta virtual, na verdade. Sim, exatamente. Uma consulta virtual é uma coisa que já está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, então existe toda a segurança, toda a praticidade de você fazer isso. Lógico que você tem algumas coisas que você não consegue resolver pela telemedicina. Daí, se o colega, o profissional, não consegue resolver durante essa consulta, ele vai lhe encaminhar um serviço de saúde para resolver numa complexidade maior. E todos os nossos beneficiários têm direito à telemedicina? Sim, todos os nossos beneficiários têm direito à telemedicina. E nós estamos procurando, a partir desse ano, espalhar para outras especialidades, além do pronto atendimento. Então, especialidades médicas sendo atendidas pela telemedicina. Voltando um pouco para essa questão dos custos, né? A gente comentou anteriormente que o plano funciona como se fosse um condomínio. Como é que o beneficiário pode ajudar nessa questão de fechar essa conta final? Bom, tudo isso parte para o uso consciente do plano. Nós sabemos que o uso consciente é muito importante, não só no plano de saúde, como em casa você vai fazer o uso consciente da água, da luz, do telefone, e no plano também. Porque como sendo um condomínio, então nós temos que ter esse uso consciente. Um dado muito importante é que 30% dos exames realizados, não só no FACHESP Saúde, isso aí é dados de mercado, 30% dos exames realizados não são retirados dos laboratórios. Então é um número muito grande de exames que são realizados e não são retirados. Então isso é um desperdício, porque foi feito o custo, mas não teve o uso daquele custo. Não é isso? Então, é importante que se faça uso consciente, principalmente porque o FACHESP Saúde, por ser um plano de autogestão, nós não temos a possibilidade de vender planos no mercado. Então, nós não temos possibilidades de aumentar a nossa receita. Então, você tem que trabalhar com o seu custo. O uso consciente do custo, o uso consciente da qualidade, isso é muito importante. E até se a pessoa quiser também acompanhar, né, doutor Silvio, essa questão dos custos, os relatórios estão disponíveis no site da FACHESP? Sim, mensalmente todos os relatórios de sinistralidade, receita, despesa, estão todos lá no site do FACHESP Saúde. Na área de saúde, todos os dados do FACHESP Saúde estão disponíveis para o beneficiário, na sua área restrita. Perfeito. E uma coisa que a gente estava comentando aqui, antes de começarmos essa conversa gravada, é a diferença também dos planos de mercado, né? Hoje a gente tem um plano completamente aberto para receber o beneficiário, né? A tratativa completamente diferente também. Sim. A FACHESP, por ser uma empresa de autogestão, ela trabalha em condomínio, então todos são participantes, todos são beneficiários. Então nós trabalhamos de portas abertas. Aqui, nós recebemos todos aqui com seus problemas, tentando resolver os problemas de todos e colocamos sempre à disposição para recebê-los e tentar resolver o problema para todos. Uma coisa que eu escutava muito, até trabalhei na área de saúde, Sim. né? É que a gente vê muito que são pessoas, né? Ali a gente conhece o nosso beneficiário, a gente conhece o participante da FACHESP, então ali são pessoas e não números, né, doutor Silvio? Sim, na FACHESP não existe número de carteira, existe nome de pessoas. Exato. Nós conhecemos os nossos beneficiários nominalmente. Isso é muito importante. Doutor Silvio, muito obrigada. Faça a sua despedida aí para quem está acompanhando a gente até agora. Bom, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade em poder mostrar um pouco da saúde. A saúde é um tema complexo, é um tema polêmico, mas sempre que tiver necessidade, nós estamos disponíveis para poder esclarecer algum assunto, algum ponto do FACHESP Saúde ou da saúde em geral. E se você ainda tiver dúvidas sobre o assunto ou sobre outro assunto, a gente disponibiliza um canal exclusivo para te atender. comunicação@fachesp.com.br. O comunicação, lembrando que é sem acento e sem cedilha. Vale ressaltar também que esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify e no Deezer, onde temos ali o canal exclusivo do nosso podcast. E até o próximo episódio.